Ai, ai, vamos começar mais uma live aqui no Fardo de Ternura. Vamos lá, que essa vai ser boa também, hein? Vou esperar a Adriana chegar. A Fê já tá aqui, que maravilhoso. Muito bem, gente. A gente vai falar de um tema super importante, que o mês de agosto não acabou e a gente dá bastante visibilidade para a amamentação no mês de agosto, né? Para a gente naturalizar a amamentação, já que a gente não vê quase nenhuma mulher amamentando na rua, na nossa família. Naturalizar é importante, desmistificar também. Então vou esperar mais um pouquinho, as pessoas entrarem. Vamos lá. A Adriana já tá por aqui. Maravilhoso. Gente, vocês vão conhecer essa mulher incrível, tão atualizada. Oi, Oi, Adriana. olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Fardo de Ternura novamente. Ai, super obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Você tá super em casa, né? Porque agora é a casa de ternura, o Fardo de Ternura. Sim, muito bom, muito bom. Muito bom te receber aqui. E eu vou fazer assim, eu vou me apresentar, vou apresentar o fardo, Uhum, vou deixar você se apresentar e a gente entra no tema, porque a minha experiência com live é que eu gosto de falar pra caramba, sei que você também é das minhas, vamos. gosta de falar pra caramba, e aí o tempo acaba e a gente fica correndo com tudo. Então vamos começar e quem Beleza. estiver chegando vai entrando no assunto e vai acompanhando. Uhum, Então, eu sou a Camille Fontenelles, sou fundadora do Fardo de Ternura. A gente já tem 6 anos aí de existência e nesse caminho a gente foi encontrando é, como apoiar melhor as mulheres nesse ciclo gravídico, puerperal e de maternidade, né? Então, hoje a gente trabalha com apoio à gestação, parto e ao pós-parto. E hoje a gente convidou a Adriana. A gente vai falar sobre porque dói, amamentação porque dói, e esse tema ele já é muito assim abrangente, porque a gente pode falar de muitas coisas, mas antes de entrar no tema, então, me conta, Adri, conta pra mim não, pra todo mundo, né? Quem é você? Então, meu nome é Adriana, eu sou fonoaudióloga de formação, fiz mestrado em fonoaudiologia, mas a minha história com a fonoaudiologia é uma história toda ela voltada para o cuidado com bebês, né? Eu dediquei a minha vida ao trabalho com bebês, especificamente nessa faixa etária de 0 a 18 meses. A minha experiência, a minha escola da vida foi o SUS, né? Trabalhando em maternidades públicas. E, e eu acho que eu sempre falo isso, né? Trabalhar no SUS, trabalhar numa maternidade pública, dá a chance, a oportunidade de a gente lidar com toda a diversidade humana, né? Com pessoas de todas as raças, de todos os jeitos, de todas as cores. Enfim, acho que isso por si só já é uma grande escola, porque a gente coloca, né, tudo que a gente aprende na academia a serviço do bem-estar comum, né? De pessoas que não são necessariamente aquelas pessoas da nossa bolha, né? Porque é tão mais fácil lidar com a nossa bolha, né? Então, trabalhar no SUS é trabalhar fora da bolha. Além disso, eu tenho uma parceria de muitos anos com a Ana Paula e a Érica, e juntas a gente forma o Família Coruja, que começou como uma forma de organizar o trabalho que a gente já fazia informalmente ou numa parceria de amizade, né? Com as consultorias de amamentação. E a gente foi percebendo que o percurso foi transformando o fazer da gente, e hoje a gente também atua não só como consultora, mas como parceira das consultoras, fazendo um suporte especializado
da amamentação aí como fonoaudióloga. E tem ainda a questão, E com cursos maravilhosos tem a questão também. das aulas, porque eu particularmente amo, adoro compartilhar, adoro dividir, adoro ouvir, perguntar. Então, a gente faz os cursos, eu adoro supervisão, adoro, enfim, adoro gente. Então, é isso. Maravilha. Aqui, ó, a Fernanda que está aqui assistindo a gente falou que teu áudio está um pouquinho baixo. Então, se você puder ficar com o teu microfone aí do fone bem Ah, vou pertinho botar da assim, boca, eu acho que pode melhorar. É ver se isso. melhora. Acho que a saída vai ficar boa. Então, assim, para a gente introduzir um pouquinho o tema, né? Apesar da gente não desejar e não ver isso nas mídias mesmo, né? De tudo que a gente assiste, de novelas, de filmes, porque quase sempre é muito romantizada essa fase, né? Da maternidade. A dor, ela existe. E ela existe em muitos âmbitos, mas às vezes as frases que a gente escuta, principalmente depois de ser mãe, elas culpabilizam muito a mulher e trazem assim uma noção meio que a gente quer desconstruir aqui, né? Porque ela se apresenta assim de duas formas mais gerais: a dor física, a dor emocional. As duas doem, e elas são muito reforçadas por discursos que a gente escuta, né? O que você já escutou, Adriana, que você acha que reforça isso? A mãe de alguém falando? Tem alguma frase assim? Nossa, a gente escuta isso direto, assim. Tanto na nossa bolha quanto no SUS a gente escuta muito. É muito comum a gente ouvir para aquela mulher que está acabando de receber o seu bebê, que ainda está ali meio que se entendendo com aquela situação e que refere algum desconforto. Assim, vai doer, né? Dói mesmo, faz parte, aguenta que vai calejar e vai melhorar. Ai, É sim. uma frase que é comuníssima da gente ouvir, né? A ideia, uma outra coisa que é muito comum é, ué, você não quis ter filho? Ué, né? Agora aguenta, né? Agora, Sabe o que eu ouvi, eu pessoalmente escutei da minha mãe, ela falou assim: agora você vai saber o que que é padecer no paraíso. Porque maternidade é padecer no o paraíso. próprio ditado popular, de uma certa forma, reforça essa ideia de que a maternidade está atrelada a algum grau de sofrimento, seja ele físico ou psíquico. Então, assim, ser mãe é padecer. O que, de alguma forma, também serve ou culturalmente acabou contribuindo como uma forma de legitimar a maternidade. Então, eu encontro com muita frequência, vocês também devem ver isso, pessoas absolutamente resignadas com as suas dores, porque elas entendem que é o lugar da maternidade e que abrir mão daquilo ou ir em busca de uma solução, ou pelo menos questionar o que está acontecendo, tiraria Sim. um pedaço importante dessa história. Porque, afinal de contas, ser mãe, passar pelo parto, pela amamentação sem dor é quase como se você fosse um ET, né? Como assim? Então, de alguma forma, isso naturaliza algo que não deveria ser natural, né? Porque vamos combinar Sim. que sentir dor não é legal em nenhum aspecto. A dor, ela é um sinal de alerta importante que o corpo dá pra gente. E eu li uma coisa muito, muito interessante, que a dor, ela é um sinal que nunca deve ser desprezado. Ele é o limite, né? Ele aponta para um limite. Quando alguém refere a dor, seja ela uma dor objetiva ou uma dor de outra ordem, tem ali um pedido de socorro e tem também um alerta para quem cuida de que algo não vai bem, ou fisicamente ou emocionalmente. Enfim, a dor é sempre um Sim. alerta, né? E Um alerta e precisa ser cuidado e precisa ser escutado. Há pouco tempo eu acompanhei uma mulher, e aí eu não era consultora dela, mas eu era doula dela, né? Então eu estava acompanhando o pós-parto.
E ela escutou de alguns profissionais dizendo isso, exatamente isso, sabe? De que, ah, não, dói mesmo, vai passar, é só na primeira semana. E eu repetia para ela assim: não é normal, a dor não é normal, a dor precisa ser cuidada. Se você está sentindo dor, é porque tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar. Não precisa. E ela estava nesse estado bem resignada mesmo, sabe? Ela, não, vai passar, eu vou aguentar mais alguns dias. Só que até quando a gente aguenta? Eu fico me perguntando assim, Adriana, será que a sabedoria toda da natureza que faz o nosso seio ser tão sensível, será que é à toa, né? A gente tem um seio muito sensível, o mamilo, a areola muito sensível. Por que será? É porque é para a gente olhar para isso mesmo. Inclusive, já passei por situações de mulheres com cirurgia mamária que tinham a sensibilidade muito reduzida por conta da cirurgia, da redução mamária, e que foi muito difícil. A gente acabou identificando algum problema muito mais tarde, tardiamente. porque ela não sentia e até machucava bastante, mas ela dizia, não, mas eu não estou sentindo dor. Isso também eu já acompanhei uma pessoa assim, que é, o contexto apontava para uma situação muito extrema, visualmente a situação era muito extrema, e ela referia que, ok, eu vou passar por isso, né? Não há nada que possa ser feito, eu não quero me debruçar sobre essa questão. O que eu acho que a gente, é, que é uma questão também muito importante, é que muitas vezes quem cuida não consegue lidar com a dor do outro. Então, uma das coisas que Isso. eu percebo, e isso é uma coisa muito comum, é que acho que entre todo mundo, mas entre os profissionais de saúde isso é mais, eu acho que é mais frequente. É como se ao se defrontar com a dor, o sofrimento, né? Porque é isso. Existe a dor objetiva, a dor, aquilo que você sente, e existe como você se relaciona com aquilo, né? Qual é o sofrimento que vem agregado à dor? E muitas vezes a gente não está preparado para lidar com o sofrimento do outro. Então é difícil ver uma pessoa chorar, é difícil você ouvir o relato da dor, é difícil você sentir empatia, né, pelo sofrimento, porque muitas vezes isso vai mexer com questões suas, com impossibilidades que a Exatamente. gente carrega. Então, dependendo da história, existem histórias que vão tocar a gente tão profundamente que talvez a gente precise respirar fundo, buscar algum grau de distanciamento, e aí não é um distanciamento de alienar a situação, mas um distanciamento para poder enxergar o que é do outro. Emocional, um distanciamento emocional, O né? que é do outro e o que é meu? Essa dor é dela, ou essa dor que eu não estou suportando é a minha própria dor, que eu estou vendo ali representada, ou para a qual eu não sei como lidar? Porque isso é uma coisa que eu acho que deve ser muito frequente. Na minha prática, acredito que seja comum. Muito mais, Adriana, quando a gente está falando da mãe, da mulher que está sentindo dor. Né? Essa projeção da própria história sobre a história do outro é recorrente, mas não acontece só na família. Então, eu vejo, inclusive, profissionais projetando a sua própria história, a forma com que conseguiu lidar com aquilo nos atendimentos que faz, né? O quanto é importante a gente, enquanto profissional, primeiro de tudo, validar o discurso daquela mãe, né? Então, assim, não achar que ela tá exagerando, que é mimimi, que vai passar, porque isso já entra num julgamento e não numa escuta atenta ao que realmente a mulher está querendo te dizer, e sempre se analisar. Isso que você estava falando, né? Para se distanciar emocionalmente, para você não se embolar com aquela história. Você dá o suporte que aquela mulher precisa e o suporte que você precisa a gente leva para terapia, né? Opa, sem terapia não dá. Mas eu acho assim, tem uma questão que eu falei, e eu acho que talvez seja esse more a história, né?
porque às vezes você consegue até entender objetivamente que existe ali um fator causal, então beleza, né? Eu acho que fica mais palatável. É mais fácil da gente lidar quando a gente olha e identifica um fator causal. Beleza, consegui matar a charada, e aí a gente vai. Mas muitas vezes, e esse ano, com a pandemia, em especial, eu cuidei, fiz parte de um grupo de pessoas que cuidou, eu diria, de três mulheres, em especial, que quando a gente começou a conversar sobre esse assunto, me vieram à cabeça, porque sim, eram pessoas que tinham questões objetivas, mas que a dor era muito maior do que aquilo que a gente podia acessar. Existia um sofrimento para além da dor que todas as técnicas, todas as hipóteses diagnósticas foram esgotadas. E, em alguma medida, a gente entendeu que esbarramos em limites, porque claro que cada uma ali tinha uma história, e o que eu vou dizer agora não serve para as três, mas, em especial, uma das mães me chamou muita atenção, porque quando a gente esgotou todo o rastreamento, sabe quando você limpa o caso, tira tudo que estava ali, o sofrimento persistia. E aí eu pensei muito sobre isso e fiquei revisitando as nossas conversas muitas vezes e ouvindo o que ela falava para as outras pessoas que estavam envolvidas no cuidado. E a sensação, ao final, que todos nós tivemos, é que aquela dor era um pedido de olhem para mim. Ela não podia abrir mão daquela Sim. dor, porque era o único espaço que ela dispunha para que as pessoas que estavam ao redor continuassem a dedicar alguma atenção para ela. Então, a dor passou a ser um canal de comunicação, passou a ser mais do que passou a ser importante manter aquilo ali. Quer dizer, não que ela fizesse isso consciente, porque obviamente, né, não é consciente isso. Mas a gente precisa muitas vezes se defrontar com essas situações para entender que a gente vai ter muito limite ao lidar com a dor. E eu acho que é uma seara, né? É um caminho muito delicado. E o que me incomoda muitas vezes é um lidar descuidado com a dor do outro. Né? É Isso, um sim. minimizar a dor do outro, é a banalização da dor. Ah, mas é uma fissurinha, sim. Mas Isso. é uma fissurinha assim, mas é no peito dela Olha, que está doente. exatamente, sabe, Adriana? Se a gente for comparar, inclusive, com a dor do parto, é assim, dor é uma questão muito subjetiva. Cada corpo, cada mulher e cada história sentem, recebem e lidam com isso de uma forma diferente. Então, às vezes, mesmo uma fissurinha bem pequenininha, mas aquela mulher vai estar sentindo muita dor e o que ela está falando é o que ela sente, né? Porque nenhuma mulher deseja sentir dor. Então, consciente ou inconscientemente, né, a dor emocional, ela causa sim uma dor física. Isso é real. Isso não é um exagero dela, né? Às vezes é isso, um pedido de ajuda, uma comunicação que ela não está conseguindo fazer de outra forma. Na verdade, às vezes não está consciente para ela de que ela está querendo comunicar isso e o corpo comunica por ela. Mas aí eu me perdi um pouco, porque a tua tela travou para mim aqui. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que vai cair a internet ou não? Eu me perdi. Mas o que eu ia falar é que a dor é muito subjetiva e particular. Então a gente não pode medir a dor que o outro está sentindo. O que a gente pode fazer enquanto profissional ou enquanto rede de apoio é acreditar naquela mulher e ver o que está acontecendo, ajudar ela a investigar o que está acontecendo, né? Uma coisa que é muito comum
primeiro, essa coisa da gente, muitas vezes, não legitimar o que está sendo dito. Então, a gente, né, eu estou falando globalmente, porque, eventualmente, a gente pode, inclusive, cair nessa cilada de não conseguir perceber essa nuance. Mas, além disso, existe uma questão objetiva que se alguém diz que está sentindo dor, seja lá o que for, é muito importante que, além de legitimar esse relato, a gente faça um movimento em prol de descobrir, ou pelo menos tentar descobrir, de onde vem essa dor. Porque é muito fácil, é muito sedutor vir com uma solução pronta. Isso é muito tentador, Exato. porque isso faz bem para o ego, né? Então, assim, se alguém me conta alguma coisa e eu tenho uma resposta na ponta da língua, olha, faço assim, faço assado, nossa, você sai dali achando que realmente você é a última Coca-Cola do deserto, né? Então, é aquela maravilha. Será que, de fato, você é, respondeu de forma contingente ao que aquela pessoa precisava? Porque muitas vezes ela te conta que está doendo ali, mas ela está te pedindo muito mais do que uma solução simples, ou bota para cá, ou bota para lá, porque, enfim, não que isso não seja importante. Óbvio, o manejo é sempre muito importante. Buscar as causas da dor também. Mas a gente não pode se sentir seduzido pelas soluções simples, né? Por ofertar uma Sim. resposta imediata, tipo, espera aí, já sei o que... Ó, isso aí, tá aqui, olha, tem uma receitinha que funciona. Até porque, né, Adriana, a gente não diz o que a mulher tem que fazer, a gente dá sugestões e apresenta caminhos e ela vai fazer a escolha dela, né? O quanto isso é importante para ela se apropriar daquela história, daquele bebê. Eu acho que isso que a gente está falando é enxergar a mulher muito além de um peito, é enxergar um ser humano na sua forma integral. Né? Não é só o peito e o bebê que a gente atende uma mulher que tem suas questões, que tem suas histórias, que carrega toda a sua história para aquele momento ali, né? Então, é importante ampliar esse olhar, e o que eu vejo é que, ainda quando você maneja a amamentação, eu acho que ainda está um passo à frente, que bom. Eu acho o pior, assim, né, e mais triste para mim, é quando a solução é um caminho para o desmame, sabe? A mulher deseja amamentar, e aí ela tá com dor, e ela te diz que tá com dor, e aí, em vez de você, além de legitimar, buscar a causa daquela dor, independente do que seja, né, a causa, a raiz daquela dor, você vai dar uma solução para ela, que é uma solução que está no caminho do desmame, né? Então, olha, para qualquer emergência, você então dá essa fórmula. Mas aí você não protegeu a amamentação, você não orientou, você não manejou, não fez nada, que infelizmente é o que a gente ainda encontra na maioria dos profissionais, né? Eu acho que é isso. Tem a ver com uma cultura de desmame que é socialmente aceita, tem a ver com talvez uma falta de recursos para lidar de forma a proteger a amamentação. Então, é isso, né? A gente tem que ter uma caixinha de ferramentas com muitas coisas dentro para poder, de fato, saber que eu vou oferecer, quais são as sugestões que eu vou oferecer para ela escolher. Porque também tem isso, né? Muitas vezes a pessoa oferece um único caminho. É. De que, particularmente, eu acredito muito na potência. E a Adriana cortou pra caramba pra mim. Será que foi só pra mim? Deixa eu perguntar aqui pro pessoal. Cortou, tipo, ficou bem picotado, sabe? Carregando. De repente a minha internet, nem a sua, né? Não sei, mas me avisa. Quem tá assistindo aqui a gente? Quem tá assistindo aqui a gente, como é que tá? Cortou também pra vocês, Adriana, ou não? Ou ficou a fala Cortou, inteira? pelo jeito cortou. Vou falar de novo, então. Ah, cortou. Se é que eu vou me lembrar. Isso.
peraí, deixa eu retomar. O que eu estava falando, hein? Meu Deus, e agora? Fui prestar... Bom, eu posso puxar outro aqui, daqui a pouco Daqui você a pouco eu lembro. me completa. Mas o que eu penso também que a gente pode sempre ficar na ideia, né, quando você vai atender uma mulher no pós-parto, é que existe também uma dor por essa nova mulher com esse bebê, existe um luto dessa mulher, né, que ela era antes e que não vai voltar. Existe uma elaboração do parto, da história de parto que ela passou, que muitas vezes não é o que ela imaginou que seria, ou por falta de informação, ou por uma idealização muito grande, né? Ou pelo nosso próprio sistema obstétrico que acaba causando isso, né? Muitas vezes. Então, é olhar realmente para essa mulher e para essa dor e para essa queixa, seja lá qual for, porque às vezes a queixa é outra também, né, de não conseguir ficar em contato com o bebê, por exemplo, ela se queixa que o bebê quer muito colo, mas na verdade é a dificuldade dela, né, de ficar em contato com outro ser esse tempo todo e se abrir para isso. E eu acho que esse olhar tem que estar sempre para a gente. Então, quando a gente vai visitar uma amiga que teve filho, quando a nossa irmã teve filho, né, não precisa ser só profissional, é a gente enquanto rede de apoio também. É importante ter esse olhar para essa mulher, né, e deixar ela desabafar, deixar ela botar para fora, porque depois também que a gente trabalha a questão emocional, a gente consegue ir mais na questão física, objetiva dessa dor. Eu lembrei o que eu falei. Que, assim, eu acredito muito que o ser humano carrega em si uma potência, né? Uma possibilidade. Então, mesmo quando a gente estabelece uma relação e sugere e faz um trabalho bem bacana, mesmo nessa condição, a gente não deveria supor que do outro lado tem alguém que vai acolher passivamente ou vai aceitar, vai passar por um filtro e ela vai, de alguma forma, eleger aquilo que faz mais sentido, aquilo que é mais possível para a vida dela, e aí sim vai colocar em prática da forma que ela achar. E uma outra coisa que você falou que eu acho que é muito importante, a ideia de que uma dor pontual, que muitas vezes a gente é chamada naquele momento, né? Pode ser sim a ponta de um iceberg, né? Ela está ali num momento ultra sensível, elaborando todas essas vivências que ela teve, e ainda tem uma outra questão que é assim, como dar conta dessa nova realidade quando de fato tem alguma coisa que tira tudo do lugar. Porque a gente tem uma maternidade ainda idealizada, ainda romantizada, uma expectativa de que, ok, nasceu um bebê, a mãe tem um peito, né? Vai ser tudo uma maravilha. E a gente sabe que na prática não é bem assim que acontece. E, e a presença da dor, em qualquer contexto, a dor é algo que desestabiliza o ser humano. Então, mesmo aquela pessoa que tem um absoluto controle da sua vida, do seu planejamento, quando sente dor, a gente perde o rumo, né? Então, por que a gente consegue entender isso, ou deveria, pelo menos, né? Num contexto genérico, para todo mundo, para todos os seres humanos, mas para essa mulher que acabou de ter um bebê, isso parece tão estranho, né? Parece tão inaceitável que ela extravase por todos os poros, né? Essa dor dessa mudança de posição na família, dessa perda de liberdade, desse desafio que é nutrir um ser humano que só depende dela, né? E caramba, que responsabilidade é essa, né? Onde é que eu amarrei meu burro, né? Tava tudo tão sob controle. Eu acho que, assim, quem trabalha com dor crônica fala muito sobre isso, né? O quanto a dor é potente no sentido de esvaziar o ser humano daquela sua capacidade criativa, da
da sua possibilidade de encontrar caminhos, porque ele fica consumido pelo sofrimento agregado à dor. Então, Verdade. a gente muitas vezes exige que a mãe seja capaz de elaborar um plano de ação, colocar em prática, quando ela está mergulhada numa dor objetiva e num sofrimento, porque assim, se ela está com dor e alguma coisa está errada, a culpa é dela? Será que é ela que não é boa o suficiente? Será que ela não está... Geralmente é isso que ela pensa e que a sociedade coloca em cima dela, né? A culpa. Imagina que caminhão de coisas dolorosas, pesadas para serem carregadas, né? Então, eu acho que a gente precisa demais exercitar uma das coisas que a gente fala muito no aconselhamento, né? É uma escuta atenta, uma escuta empática. Sabe mais quem pergunta melhor, quem ouve melhor, né? Verdade, verdade. Senão você já induz a resposta, né? Você já faz uma pergunta fechada que induz a resposta. Agora, eu acho também que a gente puxou toda essa questão da dor emocional, né? A dor subjetiva, a dor de outras coisas, não de caráter objetivo, mas assim, tudo então é emocional, porque senão a gente também começa a falar, né? Ah, não, isso é emocional, isso vai passar, né? Não. Tipo, não, é emocional, é do momento. Não, objetivamente, a gente tem uma série de fatores que podem levar a mulher a sentir dor, às vezes muita dor, né? E aí muita ou pouca vai depender da avaliação que ela própria vai fazer, mas a gente tem causas objetivas. Então, assim, a própria ideia de que é natural sentir dor já é um equívoco, mas a gente sabe que algum incômodo, principalmente na primípara, né? Isso. Algum incômodo a mãe vai sentir, é natural, a pele é muito sensível, né? Nunca foi exposta a uma condição de tanta exigência. Então, alguns... Não, e uma fricção de uma linguinha porosa, né? Uma linguinha, que às vezes poxa, não que está fica o tempo todo. legal, né? E que às vezes... Exatamente. Que às vezes não está lá Exatamente. jogando no mesmo time que a gente. Então, é natural que ela sinta algum desconforto. Quando é que acende a luz vermelha? Quando deixa de ser um desconforto. Quando passa a Isso. ser algo que impede a mãe de exercer a sua o seu ir e vir, né, com o bebê, colocar no peito a qualquer hora, enfim, se sentir bem com o bebê no colo. Quando isso começa a ser uma questão, ou quando ela começa a querer adiar o momento de amamentar, ou ela começa a dizer, gente, tá doendo, tá doendo, tá doendo. E aí? Sim. Ou, ó, bota uma fraldinha. Eu fiz uma consultoria esses dias que a criança chorou, ela virou assim pro lado, aí pegou uma fralda, enrolou. Aí eu falei, o que que você tá fazendo, né? Qual é a sua rotina? O que que você tá fazendo? Ela, não, é porque quando ela vem pro peito eu tenho que morder essa fralda de tanta dor que eu sinto. Isso passou do limite, né, gente? Não é isso que é o normal de sentir. É diferente quando você sente uma ardência assim, o peito mesmo, a areola mesmo sensível dessa Às vezes até a fricção, né? própria Isso a gente roupa vê, incomoda, né? Nos isso primeiros dias, a incomoda. própria Isso... roupa incomoda. Ok, e eu acho que a gente precisa dizer para a mulher, ok, tem um incômodo, mas a ideia a tendência é melhorar. Se não melhora, né, se o quadro não melhora, a gente precisa ligar o alerta. E aí começar... Isso. Ligar o alerta não significa tomar uma atitude imediatamente. Porque muitas vezes as pessoas acham assim, então tá, então a mulher reclamou, a gente vai lá. Não, gente, espera aí, vamos lá. Ela reclamou... É quase um circuito curto da amamentação, né? Faz isso, faz aquilo, não sei o que, faz aquilo. Não, calma. Espera aí. Porque aí a gente tem que prestar atenção.
na história anterior dessa mulher, né? Como é que ela era antes, né? Ela era uma pessoa que já tinha dor crônica? Não tinha dor crônica? Tem algum relato de questões com a mama? Enfim, tem mil Cirurgia? cirurgias ou intercorrências de qualquer ordem, né? Tem algum relato recente que possa ser conectado com essa situação da amamentação? A gente tem que entender Uhum. esse bebê é um bebê Usa bicos. que está mamando bem, né? Bem no sentido de conseguindo fazer uma ordenha efetiva, porque eu detesto essa história do bem, que bem para mim pode não ser bem para outro. Uhum. Enfim, é um bebê que está conseguindo retirar o leite da mama. Essa mulher está precisando de usar apetrechos. Por quê? Quem indicou? Né? Em que momento eles entraram? Isso. Então, assim, na verdade, antes da gente pensar na solução, a gente tem que entender qual é a questão. E isso requer Isso aí. tempo, que requer uma escuta ativa. Aquela escuta que presta atenção no que não está sendo dito também. Na postura, né? Muitas vezes é muito interessante porque eu vejo que tem prós e contras, por exemplo, na consulta domiciliar. Muitas vezes é difícil você entrar no espaço do outro, né? Tem toda uma cerimônia, tem toda uma etiqueta, vamos dizer assim, para você entrar naquele espaço ali, que é daquela família, enfim. E se por um lado isso requer Sim. todo um cuidado, por outro, é extremamente rico, porque você consegue perceber tantas coisas da dinâmica que muitas vezes não seriam ditas no consultório. No consultório, Ou verdade. quando você planifica a sua consulta, né? Quando você é quem desenha a borda da consulta. Porque, obviamente, Uhum. todos nós selecionamos. Quando vou conversar com você, eu excluo aquilo que eu acho que você já sabe, e eu não te conto. Eu excluo aquilo que eu acho que talvez você não vá gostar de ouvir, e eu não te conto. E, enfim, e assim a gente vai Verdade. fazendo, né? Outro dia uma pessoa me ligou para perguntar se eu faria a avaliação do bebê. Um bebê mais velho, inclusive. Ela falou, mas eu preciso te contar uma coisa. Eu não estou amamentando e eu não quero amamentar. Eu só quero saber se tem alguma questão oral, porque eu estou preocupada com outras coisas. Estou preocupada com a fala. Mas, assim, eu já recebi 2 nãos de pessoas que disseram que não iriam Ih, Adriana, cortou de novo, cortou de novo. Cortou bem, assim, mas sabe o que eu ia falar agora? Aproveitar que deu uma cortadinha. Que olha como o trabalho da consultora de amamentação é abrangente. Às vezes as pessoas querem só uma dica. Só que eu digo assim, eu não posso te dar uma dica sem saber a sua história, porque eu não sei sobre tudo o que está acontecendo em volta. Então, quando a gente faz uma consultoria de amamentação, a gente avalia muitas coisas além do que aquilo fisicamente que está aparecendo, né? O trabalho da consultora realmente é de um olhar muito abrangente, assim, pelo menos é o que a gente pratica no Farda e eu sei que é o que vocês na família Coruja também prezam e praticam, né? A gente não tem como responder por todo mundo. Mas é isso, não é só uma olhadinha no peito, não é só Antes da pandemia eu encontrei com uma mulher na rua, ela falou, Cécia, dá uma olhadinha aqui no meu peito. Aí eu falei, calma, peraí, eu posso olhar, mas você não quer ir lá no consultório para eu ver todo o contexto? Eu preciso saber, teu filho está exclusivo no peito, ele toma fórmula, como é oferecida essa fórmula, como é que foram seus últimos dias, né? Mas eu acho que a gente pode entrar agora, porque a gente só tem 20 minutos agora. Então a gente pode entrar assim, vamos pensar para falar para as pessoas, para ficar bem claro, o que realmente pode causar dor na amamentação? Então, a pega que todo mundo fala, que é o que mais se fala, uma pega correta, uma pega incorreta, pode causar dor?
que mais que pode causar Eu dor? queria falar uma coisa em relação à questão da pega, que eu acho muito relevante. A gente ainda vê com muita frequência as pessoas confundirem três coisas que são absolutamente diferentes, apesar de estarem no mesmo espaço. Uma coisa é o bebê ter Aham. reflexo de sucção, isso é uma coisa. A outra coisa é o bebê saber sugar e a outra coisa é o bebê mamar, tá? Então, a gente vê demais as pessoas tomando o todo pela parte. A pessoa vai ali, Isso. testa o reflexo, sabe mamar, tá ótimo, Suga super suga bem. super bem. É, Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente. A presença do reflexo, a presença de um bebê que faz uma sucção não nutritiva não garante que ele vá ser capaz de fazer uma ordenha efetiva. A boca de peixinho, que é, né, padrão ouro para todo mundo. Né? Mas ele faz boca de peixinho. A boca de peixinho é importante? Né? A eversão labial é importante? A gente está falando de uma ventosa, a gente está falando de criação de vácuo, né, de realmente sustentação da mama ali. Entretanto, porém, contudo, todavia, a gente sabe que não vai ser a boca de peixinho que vai dar conta do recado. Então, não adianta a gente olhar a amamentação de fora e não ser capaz de perceber se ela está efetiva ou não. Então, é preciso que a gente isso aí. entenda se a gente tem uma língua trabalhando de forma efetiva, se a gente tem uma retirada de leite efetivo, porque um bebê mal Isso. posturado, um bebê com uma pega Isso. inadequada e um bebê que pode ter uma postura corporal ajustada, uma pega do ponto de vista externo boa, mas que não tenha uma mobilidade de língua íntegra, ele não vai realizar a função da forma correta. E aí a gente começa a ver o aparecimento de escoriações mamilares muito precoces, mães que ainda na Muito. maternidade já relatam escoriações mamilares e às vezes são coisas assim que você não acredita, né? Mas ele suga muito forte. Não, Chuchu, não é o bebê que suga forte. Tem alguma coisa aí que não dá, né? Funcionando. Então a gente precisa estar atento. Sim. Do outro lado, a gente também tem que pensar nas questões da própria mama. Mulheres que têm mamas com menos Pouca elasticidade, elasticidade, por exemplo. é, Isso! Nós falamos juntas, um exatamente. complexo mamilo-areolar menos elástico, talvez sofra mais, né? E custe mais, ou até torne a situação mais difícil. Os mamilos umbilicados, ou, enfim, invertidos, que se evertem, né? Que se protraem durante a sucção, aquela pele, ela ficou guardadinha a vida toda. Ela não sofreu nenhum atrito do sutiã, do biquíni, do Nada. chuveiro, da esponja, nada. E aí, de repente, o bebê vai lá, abocanha e traz aquela pele para o lado de fora. Vai doer? Muito provavelmente. É, a indicação, né, que é muito frequente, a indicação do uso da bomba. A bomba pode ser Isso. super bacana. Muitas vezes ela é necessária, ela ajuda pra caramba. Mas uma bomba mal escolhida, com um bocal inadequado, colocado de forma inadequada, pode não só Acabar com o mama ali, com causar uma certeza. injúria, como piorar. Do mesmo jeito que a gente vê com frequência a prescrição, não vou nem dizer prescrição, porque não é feito como prescrição, é feito como dica, né? Porque prescrição a gente faz e acompanha e se responsabiliza, né? Prescrição Isso. pressupõe responsabilidade. Então a gente vê muitas vezes as pessoas dando uma dica. Tá doendo? Bota o intermediário. O intermediário, na maioria das vezes, só piora a dor. Porque você tem ali uma estrutura Exatamente. que vai ficar deslizando naquela pele que já não está íntegra. Então, ao invés de melhorar, Uhum. piora.
mamas muito Isso. cheias, então as mamas túrgidas, os engurgitamentos causam muita dor. Às vezes a própria descida do leite, né? O momento da descida do leite, tem mulheres que referem extremo incômodo na hora que elas percebem a descida Sim, do leite. As mastites, obviamente, que são processos muito. ultra Muito. dolorosos, né? Ultra dolorosos. Outra coisa é doloroso também é quando tem mama auxiliar, né? Porque aí você tá cuidando daquela mama que o bebê mama, mas ainda tem uma mama auxiliar, às vezes é aqui na axila. Como isso também causa um incômodo que ela não consegue se posicionar e às vezes esse mau posicionamento aí dá uma doída também bem forte na mama, né? E tem uma coisa que eu acho assim, que a gente às vezes não lembra ou não faz parte do repertório da gente, pensar que a amamentação é um balé. A gente tem dois corpos que precisam trabalhar em sinergia, em harmonia. Então, a amamentação é biodinâmica. Então, se você tem uma mulher Uhum. que não está bem sentada, né, com o seu corpo confortavelmente colocado, se ela não está com os pés no chão ou com os pés sobre alguma coisa, se ela está sobre uma base instável, se ela não tem uma boa sustentação para o bebê, ou um bebê muito grande, muito pesado, ou aquele bebê pequenininho que ela, né, não sabe bem como é que faz com aquele bebê. Tudo isso vai interferir muito no produto final desse encontro. É como a gente tentar botar uma Exatamente. chave papaís numa fechadura qualquer. Não vai entrar, gente. Não cabe. Sim, Né? isso aí. Então, eu sempre converso isso com as duplas que eu tenho a oportunidade de acompanhar, que a questão da postura, quando a gente fala em pega e posição, isso não é um bordão. É da mãe também. A gente está falando da posição do bebê, mas a gente precisa olhar para essa mulher. Muitas vezes ela está com o ombro colado na orelha, ela tem tanta tensão na cintura escapular, e aí a gente pensa nessa musculatura aqui do peitoral toda contraída. Gente, o quanto de contração não tem aqui? Será que isso não interfere? As mulheres que fazem tendinite de punho, tendinite de cotovelo, tendinite de ombro, Muita. porque ficam assim, e aí você diz para ela, mas por que você está amamentando um lado só? É porque do lado de cá eu não consigo mexer o braço, né? Então a gente precisa Sim. olhar a dupla, olhar o corpo. Hoje eu não consigo mais me imaginar avaliando ninguém sem olhar o conjunto todo. A gente tem que olhar para o bebê, Isso aí. né? Então, voltando para a Isso aí. questão das causas, por exemplo, se você tem um bebê que só gira a cabeça para um lado e não gira a cabeça para o outro, porque tem uma restrição de qualquer ordem, muito provavelmente uma das mamas vai sofrer mais do que a outra, né? Porque se eu consigo para Isso cá, aí. mas não consigo para cá, quando eu for mamar, né? O bebê for mamar do lado de cá, ele vai ativar todo um circuito de compensação para tornar a mamada mais efetiva. Então, não Sim. adianta ter boca de peixinho se o resto está todo desconjuntado. Então, E às vezes a gente confunde, né? Até no nosso curso de preparação para amamentação, vai ter até semana que vem, né? Que a gente faz para gestantes, né? Para casais que querem se preparar para amamentação. A gente mostra uma foto de que a gente procura na internet pega correta e mostra um bebê que na verdade não tá com a pega correta, ele tá se esforçando demais para manter aquela pega. Aí você acha que ele tá com o mó bocão, o lábio assim, e tadinho, ele tá fazendo muito esforço para manter aquela boca aberta. é Não tá confortável. Tem que estar confortável para ele também, né? exatamente. A amamentação é um lugar do conforto. Então, eu gosto muito de conversar com as pessoas que fazem a formação de terapia como é que fala? Psicomotricidade, fisioterapia, osteopatia, enfim. As pessoas que já têm na sua formação esse olhar
para a questão do eixo, né? Para a questão da harmonia corporal. Gente, isso é tão importante. Não adianta a gente... Eu sempre falo para as mães, a amamentação não começa pela boca. Ela começa a gente organizando o bebê da perna para cima. A gente começa ajustando o quadril do bebê no colo da mãe, para depois você ajustar a cintura escapular. Verdade. Então, assim, é de baixo para cima que o bebê vai. Então, o bebê se aninha no colo da mãe para depois abocanhar. E o que a gente vê normalmente são bebês pendurados no peito da mãe, a parte de baixo, Exatamente. igual o João Bobo na parte de baixo, ou a mãe, né, se Exatamente. tremilicando porque a cadeira... Eu fui atender uma mulher, um segundo a história, eu fui atender uma mulher que era assim, do Aham. meu tamanho, ela tinha 1,80 m. Só que ela tinha 1,80 m e ela tinha acabado de ter bebê, então ela tinha outras proporções também. E ela tinha ganho uma cadeira de amamentação padrão. Ou ela sentava, né, assim, metade dela na cadeira, ou ela amamentava em outro lugar. Você sabe que isso foi um drama na vida dela, porque ela não se sentia autorizada de não amamentar, porque tinha sido um presente de uma pessoa muito querida da família. Ela não cabia na cadeira. Simples assim. Ela estava absolutamente desconfortável. Então eu cheguei lá, encontrei ela amamentando com metade só do bumbum na cadeira. Então, só um lado apoiado, porque o restante dela não cabia na cadeira. Não cabia. Olha isso, gente. Ou ao contrário, né? Mulheres muito baixinhas que ficam com o pé Naquele pendurado e aí você sofá. não tem, elas não conseguem se organizar para segurar, Então, né? Agora, ó, a gente já está quase acabando, só tem ai, meu 5 Deus. minutos. Acho que a gente pode. Olha como é que a gente fala, né, Adriana? A gente gosta mesmo de falar, mas é ótimo, eu adoro. Eu queria falar assim, ó, que a gente pode deixar aqui uma frase para todo mundo fixar. Dor não é normal. Quando tem dor, é porque tem alguma coisa que a gente pode olhar e ajeitar. Precisa olhar para a dor. A dor é um sinal. A dor é o limite. Onde há dor, há um pedido de ajuda, seja ele verbalizado ou não. Então, a dor é o limite. Ninguém quer ir além da dor, né? Só se a pessoa for masoquista. Não Exatamente. é o caso. Então, que a Exatamente. gente possa Exatamente. exercitar a generosidade do ouvir, do observar, e ao invés de chegar com uma receita pronta, poder escutar a dor do outro, entender as nossas próprias dores, saber que a gente vai ter limite, que às vezes a gente não vai Exatamente. conseguir, tantas e tantas vezes a gente vai precisar trocar com um parceiro que vai olhar de fora e vai dizer, olha, talvez falte essa pecinha aqui. Então, vamos ser generosos, vamos trabalhar juntos, vamos olhar com mais olhos, né? Isso aí. Mais ouvidos. E outra coisa, né? Como a informação ela faz diferença nesse processo. Então, vocês agora aqui que estão assistindo a gente, estão sabendo que a dor é um sinal, peçam ajuda. Não deixa passar do seu limite, ficar achando que é normal, que tem que aguentar, que vai melhorar em tantos dias. Pede ajuda. Quanto mais rápido a gente ajeitar isso e fizer esse manejo, mais rápido isso tende a passar também, né? Às vezes o processo é mais demorado, quando tem situações mais complicadas, mas na grande maioria das vezes o manejo ele já traz bastante conforto, por mais que precise ser avaliado por outro profissional depois, a gente já consegue, é o que a gente chama de limpar o caso, né? A gente já consegue fazer muita coisa antes de precisar passar para um outro profissional, de repente fazer algum procedimento, como é o caso dos freios, né? O quanto tem impacto e quanto ainda tem profissional, meu Deus, dizendo que freio não influencia na amamentação e não causa dor. A gente aqui já fez live sobre freio, live sobre frenotomia, live sobre osteopatia. Amanhã vai ter uma live sobre desmame. A gente quer passar muita informação para vocês, muita informação. Olha, eu queria agradecer o convite, dizer que foi uma delícia. Eu gosto muito desses temas que são desafiadores, porque eles não seguem um único caminho, porque eu acho que a gente exercita, né, o pensamento, Totalmente. né? A gente bota a cabeça para pensar, a gente se coloca no lugar do outro.
Então, eu super curto esse lugar de discutir os temas que não são corriqueiros, aquilo que muitas vezes as pessoas têm receio de falar, né? Porque sai do lugar comum, mas eu acho muito bacana. Sim. E eu queria dizer que, de fato, toda vez que a gente ouvir alguém, ou quando a gente mesmo estiver numa situação de dor, que a gente possa dizer, ó, cheguei no meu limite, estamos no limite, preciso de Isso ajuda, aí. não posso ir mais. Acho que isso é Isso importante. aí, isso aí. E a gente está aqui para apoiar essas mulheres, para apoiar vocês que vão precisar de ajuda. É isso. Uma consultora de amamentação realmente pode fazer uma grande diferença, né? Na vida de uma pessoa, na história, na dor, no desconforto. Quero te agradecer também por ter vindo aqui, você é sempre tão solícita, e a gente conversando, a gente teve que adiar a live, você é super disponível, muito obrigada. Imagina, A gente do adorei. Fardos Ternura te admira, te honra o seu trabalho, a sua dedicação. A gente está muito feliz com essa parceria de você ter vindo atender no nosso consultório na Casa de Foi Ternura. lindo, Tomara que uma você esteja se delícia. sentindo Me muito sentindo muito, muito acolhida. acolhida. Adorei. É muito bom, né? E aí eu quero dizer, então, para o pessoal que semana que vem tem curso de preparação para amamentação no fardo de ternura, no dia 27. Amanhã tem live com a Bianca Balaciano para a gente falar sobre desmame, que é um outro assunto que é tão importante de ser comentado, né? Que às vezes as pessoas têm medo só de falar, ai, desmame, não quero não. Lutei tanto para amamentação aqui que eu não quero É, para ouvir. só falando Mas é legal palavrão. ouvir, porque pode ser bem-vindo também. Vai ser maravilhoso, É, com virou certeza. palavrão, exatamente. Muito bom. Muito obrigada, Eu que Adriana. Um agradeço. beijo. Beijo, beijo para todo mundo que participou.